Louvado seja o nome do Senhor. Repito mais uma vez, hoje o pastor Diego está lá na casa de oração, mas vai voltar a tempo. Pastor Diego não está mais na casa de oração. Está na casa de oração, pastor Mário, é por isso que eu gosto do senhor. Pastor Diego acaba de chegar à casa de oração. Amém, igreja? Amanhã estou fazendo um teste no oculista. Vou marcar um horário, passar lá na Lapa e fazer 2 de 150. Já ajuda, não é verdade? Queridos, como é bom estar aqui, né? E hoje para mim é uma noite muito importante, porque primeira vez estarei ministrando o sacramento da ceia aqui em nosso meio, né? Não que eu não tenha participado de outras ceias, mas que eu estarei ministrando é a primeira vez, né? E eu tenho a agradecer muito a Deus e agradecer ao pastor Mário. Agora como reverendo, ele todo dia fica falando a questão do reverendo aí. E é muito bom estar aqui, saber que Deus está no controle de todas as coisas, né? Você crê nisso? Diga amém. Deus está no controle de todas as coisas, isso é bom, Ele é soberano. Eu quero trazer uma breve palavra para participarmos da mesa do Senhor, do banquete do crente, né? Eu creio que é o banquete do crente. E está lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, ao pastor Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Não vou tomar muito o tempo, mas falarei o necessário, que é o recado de Deus para as nossas vidas. Diz assim o texto, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Vou repetir. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Espírito de Deus, eu clamo pela sua iluminação para a minha vida e para a vida dos meus irmãos que estão aqui para ouvir a tua palavra. Nós necessitamos de ti, urgentemente. Tua palavra nos ensina que sem ti nós nada podemos fazer, e não podemos mesmo. Então, Senhor, nessa hora, me escondo atrás da cruz, para que a palavra da cruz, a palavra de Cristo, ela seja sobremaneira, de uma maneira excelente, de excelência e de sobremodo sobre o pregador. Nós nos preparamos, nós oramos, nós não podemos subir no púlpito sem preparação e a unção do Espírito, mas eu creio que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus, não sou eu não tenho esta capacidade, por isso dependo de ti, Senhor. Então traga-nos iluminação para entendermos as suas Escrituras. Oramos em nome de Cristo Jesus, amém. Vou fazer uma pergunta para você que está aqui, para você que está nos assistindo em casa. Você vai falar: pastor, pode ser uma pergunta boba, como pode ser uma pergunta tremendamente profunda. A pergunta é a seguinte: você pertence a Deus? Verdadeiramente você pertence a Deus? O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 2, se você depois leia, eu quero pedir para que você leia na sua casa. Eu quero acreditar que você não vai dormir sem ler o capítulo 2 de 2 Timóteo. Isso acontece lá nas bandas de Bertioga, aqui não acontece.
Se você é de Bertioga, me perdoe, mas são os pastores que ligam para mim e falam. Mas aqui no Brás, todo mundo lê 2 Timóteo antes de dormir. E eu creio que o Senhor tem muita coisa a te ensinar e a nos ensinar. E no capítulo 2 de 2 Timóteo, é interessante como o apóstolo ele usa 3 figuras para ilustrar como são aqueles que pertencem a Deus. E hoje nós vamos descobrir se pertencemos a Deus. Sabe por quê, Sérgio querido? Eu já fui pregar em muitos lugares que as pessoas têm dúvida se elas pertencem a Deus. Eu conheço crente que tem incerteza da salvação. É impressionante isso. Uma vez eu conversei com uma moça, que ela falava assim: pastor, eu estou fazendo a minha parte, agora lá na hora do vamos ver, vai ser Deus que vai escolher. Eu falei: querida, que parte que você faz? Nós somos filhos da graça do Senhor. É a graça do Senhor, através da sua aliança em Jesus Cristo, quem nos salva. E é isso que me traz convicção da minha salvação. Não é arrogância, mas é entender que essa convicção veio através da cruz, da mensagem da cruz. É por isso que existe o hino que diz: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até trocar por uma coroa. Aleluia. Então nós temos que entender isso, essa convicção de como crentes, filhos de Deus, graça, filhos da aliança do Senhor, que nós somos pertencentes a Ele. E o apóstolo Paulo ele usa 3 figuras para ilustrar como são aqueles que pertencem a Deus. A primeira coisa que ele fala é que é um soldado. Se você pertence a Deus, você lembra um soldado. É interessante como a gente sempre fala que a igreja é um hospital. Ela tem uma função hospitalar, de cuidar de feridos, cuidar de pessoas que não estão bem, pessoas que estão perdidas. Mas a Bíblia não tem em nenhuma parte dela, do começo ao fim, nenhuma parte que diga que a igreja é um hospital, mas sim que a igreja é um exército. Eu lembro quando nós cantávamos, quando o pastor Mário tocava cavaquinho, quando ele tocava: já posso escutar o exército de Deus. Quem lembra dessa música? Bramando sobre a terra, em plano de guerra vai, né? E a igreja caminhava: já posso ouvir o exército de Deus. Um soldado. Por quê? Porque o soldado de Cristo não se envolve em negócios desta vida. Ele não se mistura com as coisas dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Linguagem militar isso, né? Servia a Força Aérea. Quando eu comecei a namorar com a Cássia, eu estava na Força Aérea. Eu ia buscá-la na escola, o pessoal já cutucava lá para ela falar assim: Cássia, o avião chegou. Tá certo que hoje eu estou mais para um búfalo, um Hércules. Naquela época eu era um Mirage. É coisa, hein? Tô de azul, olho azul e tal. O pessoal ia chamar a Cássia lá, ela vinha desesperada, correndo: não vou perder esse voo. Mas o soldado de Cristo, ele não se arregimenta nas coisas desse mundo. Olha o versículo 4 do capítulo 2, o que diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Me lembro quando a gente tirava serviço. Quando a gente entrou no quartel, os primeiros meses, a gente tirava lá subia nas escadinhas, lá tinha o lugar lá, a casinha que você ficava lá, até esqueci o nome. Mas depois, como eu fui para PA, eu tirava, né, de 9mm automático, eu tirava na rua, na entrada, né? E eu não esqueço de uma vez, pastor Mário, caiu uma chuva, mas caiu uma chuva naquele Campo de Marte, que o pessoal falou assim: olha, o objetivo hoje aqui de vocês vai ser arrumar os galpões, arrumar os hangares, porque caiu tudo.
ficou tudo cheio d'água. E a gente ia ter que ter um espaço, porque a gente fazia 2 horas e descansava 4, e aí não ia ter que descansar uma só. E destruiu tudo. E o oficial do dia é a autoridade, que fica lá, né, um tenente, geralmente dobrando hora com a gente. Ele falava assim, pastor Diego, quando o brigadeiro chegar, brigadeiro é a patente mais alta na Força Aérea. Quando o brigadeiro chegar, me avisa. Quando o brigadeiro chegar, você me avisa. Porque era ele quem regimentava tudo. De repente saiu o oficial de dia e falava assim, brigadeiro chegou? Não, senhor. Não, senhor. Eis que eu estava escalado para ser sentinela naquela noite. E eu fui para o meu posto de sentinela e tinha um recruta que tinha entrado. Você tinha turma de janeiro e de julho. Eu era da turma de julho do ano passado. E entrou o recruta em janeiro, ele foi dar os tiros, depois dos tiros que você vai tirar o serviço. E aí ele foi na sentinela. Quando estava aquele breu assim, mais ou menos umas 2:30, 3 horas da manhã, eu cheguei assim cheguei pro recruta, falei, recruta, corre lá, porque aquela Mercedes branca lá é o brigadeiro. Você vai lá, você se coloca em posição de sentido, você se apresenta para ele e fala que você vai comunicar ao oficial de dia que ele te deu uma ordem para você cumprir. E aí você volta, tudo bem? Furtado, porque é soldado furtado, né? Furtado, fica tranquilo, fica tranquilo. Então tá bom, ele aprendeu. Aí ele chegou, quando ele chegou perto da cancela, ele já levantou a cancela e já fez assim, ó. Eu falei, agora eu vou pegar a cana. Já fez o brigadeiro baixar a janela assim. Em vez de dar a posição de sentido, se arregimentar todo, né? Ele mandou. Aí o brigadeiro abriu a janela, falou, pois não, soldado. Ele falou, o senhor é o brigadeiro? Aí eu falei, agora eu estou morto. Vou ficar 1 mês sem ir para casa. Aí ele falou, sou. O senhor está frito. O oficial de dia já perguntou do senhor 4 vezes, o senhor está chegando nessa hora. Ainda bem que ele era bem-humorado, o brigadeiro, e não levou em consideração, mas eu falei, agora eu vou ficar em cana 1 mês. Tinha que ensinar tudo para o recruta. Mas a gente tem que cumprir as ordens daquele que nos arregimentou. Então, nada muda uma ordem de Cristo em nossas vidas. A ordem de Cristo é a Bíblia, é a palavra, é a mensagem da cruz. É Ele quem me recrutou, é Ele quem me arregimentou, é a Ele quem eu vou seguir. Amém, queridos? A segunda figura que Paulo diz é do atleta. Paulo, ele fala que o atleta segue fielmente as regras da competição, para que possa ser coroado. Então, o atleta de Cristo é obediente à palavra de Deus. Ele cumpre a palavra de Deus. Olha no capítulo 2, versículo 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então tinha gente que queria ser desonesto, fazer conforme as suas regras. Tinha, isso sempre teve, isso sempre terá. Mas o crente não. O crente, ele foi chamado, porque ele é pertencente a Deus, a cumprir as normas que Deus nos dá. Nós vivemos como Deus quer que nós vivamos, não como esse mundo. Que a gente não se conforme com as coisas desse mundo, mas que a gente viva como Deus está. Deus nos manda estar. Então, um soldado, um atleta e, por fim, um lavrador. O lavrador, ele se compromete com a sua lavoura. Ele dedica-se a ela e é o primeiro a colher e a alegrar-se com os frutos. Olha o que diz 2 Timóteo 2,6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. O primeiro a participar dos frutos. Então, querido, Deus conhece aquele que lhe pertence. E Ele aconselha no versículo 19: aparta-te da injustiça. Sabe por quê? Porque é muito fácil se corromper. Se corromper é muito fácil. É um pulinho.
Às vezes é uma companhiazinha, um negocinho, outro. Está certo que o crente ele tem que ter amizade com o não crente, mas você tem que saber até onde você põe o pé, até onde você vai. Então, meus amados, Deus conhece aquele que pertence a Ele e Ele manda se apartar da injustiça. Os tempos são maus. Os tempos são maus. Então Deus quer que seus filhos ao lado caminhando em amor. Deus quer os seus filhos andando ao seu lado em paz. Deus quer os seus filhos andando ao seu lado em bondade. Deus quer os seus filhos andando ao lado dele em paciência. Deus quer os seus filhos andando ao lado dele em fidelidade. Fidelidade é tudo. Se você é fiel em tudo. O fiel é fiel. Não é essa fiel aí que vocês estão pensando, é fiel. E Deus quer andar ao nosso lado para que tenhamos mansidão. Deus quer que nós tenhamos domínio próprio. Deus quer que nós nos preocupemos com as coisas lá do alto, com as coisas de Cristo Jesus. Deus quer que nós sejamos obedientes à palavra de Deus e que nos dediquemos ao trabalho da obra de Deus, e eu chamaria isso de trabalho missionário. Pastor, mas missões aonde? Só pegando um navio, pegando um avião? Não. Se você não é um missionário do lado da tua casa, ou talvez dentro da tua casa, não é você pegando um avião ou um navio que você vai ser um bom missionário. Quando a gente era pequeno, a gente cantava, né? Quero ser um missionáriozinho para falar de Cristo ao companheirinho. Quero trabalhar, o que quer, hein? Em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Aí continuava, né? Como é que continuava? Eu não lembro da letra. Não preciso atravessar os mares para levar aos outros novas salutares. Quero falar em minha terra. Dispõe-me, Senhor, ou manda-me, pois, Senhor, né? Deus está querendo despertar isso, esse trabalho em nossas vidas, em nossa igreja, em cada coração. É por isso que o Senhor conhece os que lhe pertencem. Por isso, se você professa o nome do Senhor, nessa noite, diante dessa mesa, eu quero pedir uma coisa para você. Eu não, a palavra. Aparta-te da injustiça. Aparta-te da injustiça e viva verdadeiramente como um servo de Deus. Que Deus a todos nos abençoe. Amém?